Máquinas agrícolas para plantio é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Neste contexto, nós também estamos falando sobre plantio direto. O plantio direto ele tem vários princípios fundamentais que garantem o sucesso dessa prática. E entre esses preceitos do plantio direto, a gente pode falar, por exemplo, sobre o revolvimento mínimo do solo. E esse revolvimento traz uma série de vantagens, como, por exemplo, menor demanda de potência para se realizar a abertura de sulco, porque o revolvimento é mínimo. Além disso, esse mínimo revolvimento do solo e essa menor demanda de potência pode trazer para nós da área de mecanização a possibilidade de empregar máquinas com maiores dimensões, o que traz uma maior capacidade operacional. Normalmente, uma maior capacidade operacional quando nós comparamos com um plantio convencional, onde é necessário um revolvimento maior do solo. Além disso, essa condição de mínimo revolvimento do solo traz uma condição de uma preservação melhor da cobertura em superfície. Então, nós podemos realizar o plantio sob essa condição de palhada. Além disso, como um princípio geral do plantio direto, nós temos um revolvimento ou uma abertura de um sulco de uma forma em que nós temos um menor sulco possível. Quanto menor este sulco aberto aqui no solo, melhor, porque vai trazer um menor revolvimento do solo. Mas é claro que o tamanho deve ser suficientemente adequado para se ter condições em que nós vamos ter a abertura do solo, a deposição da semente, a cobertura deste solo sobre a semente e também para a deposição do fertilizante de uma forma separada da semente, porque esse fertilizante não pode ter um contato direto com a semente, porque isso pode trazer uma fitotoxicidade para a plântula em germinação. Esses são assuntos que estão relacionados diretamente com o plantio direto. Ainda são questões relacionadas ao plantio direto a profundidade de semeadura. De forma geral, essa profundidade ela pode variar de 2 a 7 centímetros, porque depende de cada cultivo. Se nós estamos falando sobre soja, a Embrapa recomenda que a profundidade de deposição da semente seja realizada em uma profundidade de 3 a 5 centímetros. Mas essa profundidade também pode depender do tipo de textura de solo. Normalmente, para solos mais arenosos, essa profundidade pode ser um pouco maior, mas não muito maior. Normalmente, nessa profundidade de até 7 centímetros. Mas, nos casos onde nós temos solos arenosos, essa profundidade pode ser feita mais próximo desse limite superior, por exemplo, de 6, 7 centímetros, porque a disponibilidade de umidade nesses solos pode ser menor, devido à menor retenção de água. E aqui nós temos uma condição principal que define a profundidade de semente em função da umidade disponível no solo. Então, nessa faixa de 3 a 5 centímetros de profundidade, em que nós temos a deposição da semente, com a cobertura do solo e a compactação do solo em relação à semente, essa condição de profundidade e também de adensamento do solo em relação à semente vai trazer uma condição suficiente de disponibilidade de água através da umidade do solo e também uma disponibilidade de temperatura suficiente para ter uma boa germinação da cultura. E aqui nós estamos, é claro, mostrando uma exemplificação de uma boa germinação de uma cultura de soja. Nós também, falamos sobre o plantio direto sobre a palhada, que é uma condição ideal e adequada para essa operação, porque nós podemos falar em diversos benefícios dessa palhada sobre a superfície, porque essa palhada, de certa forma, ela evita a perda de água no solo, contribui para a reciclagem dos nutrientes, evita esse encrustamento superficial, pode ser um problema para a germinação das plântulas através do solo. Então,
quando nós temos essa condição de palhada sobre a superfície e palhada também na cobertura deste sulco, na cobertura parcial desse sulco, essa condição ajuda a evitar esse processo de encrustamento superficial. Em uma condição ideal, nós temos uma condição próxima a um plantio invisível, em que os vestígios do sulco são poucos perceptíveis. E isso está muito relacionado com a qualidade do processo de semeadura, o processo realizado pela semeadora. E esse e mais assuntos serão abordados ao longo desse nosso conteúdo sobre máquinas agrícolas para plantio.